Bem, como vimos na história econômica de Matão, a Companhia Agrícola Fazendas Paulistas teve um papel importante no desenvolvimento econômico do município. O conglomerado, que pertencia ao grupo empresarial inglês e que era mais conhecido por Fazendas do Cambuí ou Companhia dos Ingleses, era dividido em 22 seções. Na seção de Turiba, que todo mundo já conhece, funcionou um dos marcos da industrialização de Matão, a Óleos Cambuí. A chaminé da antiga fábrica de óleos Cambuí, fundada em 1934, que já foi o símbolo de prosperidade, foi tombada pelo patrimônio histórico do estado de São Paulo. A fumaça do progresso deixou de ser lançada em 1974, quando a fábrica fechou as portas e assim encerrou um ciclo na história da industrialização de Matão. A fábrica ficou abandonada até 1987, quando foi comprada pela família Scuti, que além das atividades empresariais, dedica parte do tempo ao resgate da memória da Óleos Cambuí. Além da imponente chaminé e do patrimônio arquitetônico, restaram da antiga fábrica parte da documentação, utensílios, equipamentos de pequeno porte, fichas de registro de funcionários e um documento raro, que é o relatório da diretoria da Companhia Industrial Agrícola e Pastoril do Oeste de São Paulo. O documento deverá ser restaurado, é assinado por Nhonhô Magalhães, um dos personagens mais importantes da história de Matão. O meu pai trabalhou aqui durante alguns anos e meu avô também. E como nós sempre fomos da Boa Vista e vimos a propriedade parada e sendo demolida, em 87 meu pai acaba comprando todo esse complexo e começa a restauração, a reforma. No entorno da fábrica de óleo havia 2 núcleos habitacionais, as colônias do Turiba e a do Pasto do Meio. Elas eram habitadas por funcionários da fábrica e das fazendas. Por ali passavam também os trilhos do ramal Silvânia-Tabatinga, da EFA, a estrada de ferro araraquarense. As colônias foram demolidas, a ferrovia foi desativada. Além da lembrança dos moradores que ali viveram, as fotografias são os únicos vestígios desse passado não muito distante. Como estava em estado de demolição, eu acho que teria se perdido tudo, né? Então, estava tudo empilhado, alguns documentos, tudo empilhado no escritório, que tinha passado por uma massa falida, né? Então, estava tudo arquivado. Então, o cupim comeu a maioria. Quando nós compramos, a maioria tinha já se perdido, que o cupim já tinha comido. E o que eu consegui separar, eu guardei, tá guardado até hoje. Muita coisa precisa de restauro, outras não, para poder ser colocadas para o público consumir toda essa história que não tem uma continuidade em Matão, né? Bem, aqui nas antigas instalações, onde funcionaram as Óleos Cambuí, o Dude guarda um documento aqui bastante importante pelo seu valor histórico, econômico e estratégico para a nossa região. É um artigo escrito pelo jornalista Joemir Betting. Na verdade, ele remontou alguns textos que foram escritos por Nhonhô Magalhães, cujo título é Nhonhô Magalhães expõe a verdade da terra, escrito em 6 de julho de 1975, em comemoração ao centenário de nascimento de Nhonhô Magalhães, no Caderno de Economia da Folha do Estado de São Paulo. Dude, acho que aqui retrata bem a importância que Nhonhô Magalhães teve para o processo, de expansão do nosso município. Ah, sem dúvida, o Nhonhô foi um grande fomentador da expansão da boca do sertão. Ele queria empurrar, uma expressão que eles usavam na época, empurrar a boca do sertão cada dia mais para longe. Como ele conhecia muito a região, em 1911 ele vende 3 fazendas, e em 1912 ele compra a abandonada Seis Maria do Cambuí, do Bernardo Avelino Gavião Peixoto. A Seis Maria, como ela era servida no sul pela Estrada de Ferro Douradense, ao norte pela Estrada de Ferro Araraquarense, e o Bernardo Avelino Gavião Peixoto fez um ramal da EFA entre Silvânia e Tabatinga, ela tinha o escoamento da produção. E o Nhonhô vem a desenvolver a Seis Maria, que estava abandonada, e como ela tinha uma estrutura muito boa, foi que os ingleses se interessam para comprar do Nhonhô em 1924,
pelo maior cheque emitido na história do Brasil, os 20 mil contos de réis, que é tudo isso que o Joemir Betting conta nessa matéria. Importância estratégica, econômica, cultural, histórica para Matão e uma visão de negócios, né? Acho que um pouco rara há 100 anos, se a gente for pensar. Exatamente. O Nhonhô, ele tinha umas tiradas, ele era muito... não que irônico, mas ele era muito alegre, ele contava não piadas. Ele fazia do dia a dia, ele te extraía humor, né? O humor dele, né? No entanto, que ele fala que a intuição é inteligência batendo recorde de velocidade. Foi por isso que ele vendeu a Seis Maria do Cambuí com 3 milhões de pés de café em 1924 e o café quebra em 29. Então ele estava meio que prevendo, ele acompanhava o mercado mundial, então ele sabia o que acontecia e ele tinha uma visão muito própria dos negócios. Então ele não foi pego pela crise, muito pelo contrário. Se antecipou a ela. Se antecipou a ela, em 24 ele vende por uma fortuna na época. Ele não vende na totalidade, ele segura as terras de Nova Europa, ele traz uma usina de açúcar da França. Essa usina começa a produzir açúcar em 1930 e mais uma vez o humor dele prevalece quando vão entrevistá-lo, o que ele acha da usina, o que ele acha do negócio, e ele comenta que ele entra nos anos 30 adoçando o café amargo dos paulistas. Depois do intervalo, a história sendo contada pelos tempos de transformações. São períodos de pioneirismo e trabalho dos comerciantes de Matão, registrados no livro Memórias do Comércio de Matão.